Olá! A Lei Maria da Penha foi sancionada em 2006 para coibir a violência contra a mulher. Em 13 anos, passou por diversas atualizações. A última mudança é a responsabilização do agressor pelos custos de serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde à vítima. Vamos ver. A Lei 13.871 de 2009 acrescenta 3 parágrafos ao artigo 9º da Lei Maria da Penha. O primeiro determina que o agressor deverá ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir o SUS pelos custos do atendimento prestado à vítima. O segundo parágrafo dita que o agressor também deverá ressarcir os custos com os dispositivos de segurança usados em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência ou familiar. O ressarcimento feito pelo agressor, segundo o terceiro parágrafo, não importará ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, e nem servirá como atenuante ou substituição da pena aplicada. E para debater o assunto, estão aqui comigo no estúdio Ela Vieco Volkmer de Castilho, professora de Direito e integrante do Consórcio Maria da Penha, e Lia Zanota, doutora em Ciências Humanas e integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindas ao fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, Ela, eu começo essa discussão contigo, né? Essa alteração, essa atualização, ela fala bastante de ressarcimentos, né? Ressarcimentos ao SUS e outros tipos de ressarcimentos. Na sua avaliação, qual é o ponto mais importante dessa atualização? Pela própria justificativa, o que se quis colocar é esse ressarcimento à mulher por todos os danos causados. E porque isso, vamos dizer, isso já vem do próprio sistema jurídico da responsabilidade, mas quem propôs esse projeto de lei, ele disse que é preciso deixar claro que a mulher tem direito a ser ressarcida pelos prejuízos. E aí também colocaram esse ressarcimento para o SUS, que aí o foco é o Estado, né? Não é aquilo para a mulher. Mas também tem, lendo toda a lei até o final, a gente vê essa importância de dizer que esse ressarcimento, ele não interfere na pena, né? Então, vamos dizer, teve uma... não é uma lei que traga realmente uma inovação, que isso que ela está propondo não pudesse ser feito sem essa lei. Mas, vamos dizer, simbolicamente, ela tem um valor, é importante. Lia, quando a gente fala em violência doméstica, a gente tem diversos impactos, né? Tem danos psicológicos, danos materiais. E muitas vezes, quem recebe essa mulher agredida pode não ter a sensibilidade, por exemplo, ao tratar a questão dos danos materiais. Como você, enquanto pesquisadora, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Por exemplo, eu sou manicure, eu sou agredida, o meu marido, ele acaba com todas as minhas ferramentas de trabalho. Comenta isso para mim, por favor. A indenização é uma das formas mais difíceis, né, de uma medida protetiva que quase nunca é dada, porque se vê muito mais o lado psicológico, da injúria. E a questão da indenização é uma questão que não chega aos olhos do juiz ou do Ministério Público em geral. Então, fica muito mais na finalização do processo do que naquilo que eu acho que é a grande novidade da Lei Maria da Penha. É todo o acolhimento possível através das medidas protetivas que obrigam o agressor a uma reflexão psicossocial ou a uma indenização e que, de alguma forma, dão à mulher uma proteção na segurança dela no trabalho e tudo mais. Então, falta você pensar que a grande novidade é realmente lidar, fazer uma parada
naquele ciclo de violência. Então, a medida protetiva, todas as medidas protetivas são que permitem você fazer essa parada. Então, eu vejo que talvez é o que mais falta em se ver a Lei Maria da Penha, que é um processo, né? E esse processo tem efeitos, quando se faz positivamente para a mulher, muito importantes. E no caso, a gente está falando em ressarcimento, né? Seja lá de qual cunho for, né? Quando o agressor não tem esse dinheiro? Na prática, esse ressarcimento dos prejuízos é muito difícil de ocorrer, né? Mesmo essa do SUS, né, que é do ressarcimento, dependendo do valor, isso, se não for pago, não vai chegar, mesmo se convertendo numa dívida ativa, tem aqueles limites que são estabelecidos, que então deixa de executar. E quando tem dinheiro, né, que poderia pagar esses prejuízos, são pessoas que usam de todos os meios para não pagar. E inclusive um dos meios que é mais comum, que é o da denunciação caluniosa. E também pedir, pela denunciação caluniosa, pedir os prejuízos que são causados à sua suposta, né, honra. Lia, como é que você acha que funciona essa novidade na cabeça de quem agride, né? Você acha que tem alguma eficácia? Pode ser que tenha um temor, né? Mas não é uma eficácia esperada pelo legislador, porque eu acho que quem pensou fazer, supõe que deveria ter uma eficácia. Mas quando você vai na própria implementação da lei, nas condições econômicas daqueles que são mais pobres e daqueles que são mais ricos, daqueles que são mais pobres, eles podem não pagar, porque vai ser muito difícil cobrar um recurso para aquele que não tem um salário condizente ou está desempregado. Então, ele já pensa que ele sai dessa questão porque não vai ter como pagar. E daqueles que têm mais recursos, que a ideia é justa, né, de que haja o ressarcimento, mas daquele que tem dinheiro, ele tem muito mais recursos políticos para responder à justiça e ele tende, em geral, a responder com outro processo contra a mulher. Então, eu acho essa ideia justa, mas eu acho ela pouco aplicável. Se a ideia em si é justa, supondo-se que o agressor e a agredida não têm relação nenhuma. Mas se o agressor e a agredida têm uma relação de afeto, ao mesmo tempo de ódio e de amor, porque há de se ver que a dificuldade da violência doméstica é que aquele que você ama é aquele que pode matar você, é aquele que bate em você. Então, é completamente difícil, completamente diferente de você pensar aquele que vai te atacar na rua que você não conhece. Então, aquele que vai te atacar na rua, ele vai pagar ou não e não tem nada a ver com a sua vida. Só que, muitas vezes, a mulher depende deste homem. Então, quando se fazia antes o pagamento da cesta básica, o homem pagava uma cesta básica quando se esperava que ele pagasse para a mulher, a ressarcir a mulher. Então, eu continuo achando que o principal é ressarcir a vítima. Evidentemente que o Estado merece ser ressarcido, mas especialmente a vítima que deveria ser ressarcida. Eu insisto, a ideia é justa, mas ela não vê que a relação do perigo, da violência se faz numa relação de interdependência afetiva e econômica. Nós temos uma decisão, né, de um juiz que deu um ganho de causa para uma mulher que perdeu o emprego e foi acolhida pelo INSS, né? Isso é algo fora da curva? Tem acontecido mais vezes? Conta pra gente, explica pra gente exatamente o que aconteceu nessa decisão. Tá, vou tentar. O problema é a mulher, por conta da violência, ela tem que se afastar, não pode trabalhar. E aí, quem é que vai bancar, né, o emprego dela? Então, essa decisão diz que nos 15, né, primeiros dias, é o empregador que tem que pagar o salário. Isso. E que depois, então, isso é como se fosse um auxílio doença
tem que ser pago pelo INSS. Essa é uma decisão assim muito, diria até corajosa, e é um ponto fora da curva. E essa questão, ela deveria ser objeto de um projeto de lei, de ter regras muito claras, né? Porque realmente isso não está dito, só diz que na Lei Maria da Penha que a mulher não pode perder, né, a sua fonte de trabalho, de renda, mas não diz como é que resolve isso. E ele deu essa solução no caso concreto. Né? Até porque, para a gente entender melhor, a mulher que está em medida protetiva, como é que fica a vida dessa mulher, né? É fácil retornar para o trabalho? Ou acredito que não seja tão simples assim, né? Sim, não é nada fácil. Às vezes ela tem que sair da cidade, né? Então, quando ela é servidora pública, que não é o caso das relações de trabalho privadas, no serviço público já há soluções. Eu até me lembro de um caso no Ministério Público Federal, que então nós conseguimos que ela fosse transferida para outro estado. Foi uma solução que a gente deu. Mas você vê, uma empresa que é num lugar, você não pode, numa cidade, mandar ela para outro estado. E aí, como é que ela fica? Aí, a maioria dos casos que a gente sabe, ela simplesmente perde o emprego. Ok, eu peço licença para vocês um minutinho, porque agora a gente parte para um breve intervalo, mas a gente volta já já. O Fórum está de volta e hoje estamos falando sobre atualizações na Lei Maria da Penha. Uma outra novidade é permitir que o agressor seja imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência, mesmo sem a determinação do juiz. Lia, a importância dessa decisão para você? A decisão é importante porque a saída do agressor é fundamental. Porque sem a saída do agressor, quem saía até então era agredida por uma casa de acolhimento, de abrigo das mulheres, ou ela tinha que fugir, ou sair da cidade. Ou seja, uma das coisas mais difíceis de se conseguir anteriormente à Lei Maria da Penha, e nela mesma, foi a saída do agressor. Havia toda uma legislação dizendo que você não podia tirar o direito do homem morar naquele lar. Então, eu acho que esse foi um dos elementos fundamentais. Quando a gente fala de registros, de unificação de dados, a gente sabe que é muito importante, né? Porque o Estado trabalha diante de estatísticas, a polícia também trabalha diante de estatísticas. Como é que é essa reunião hoje de dados dessa violência? Sim, há uma previsão na Lei Maria da Penha do Cadastro Nacional de Violência Doméstica, e isso é uma obrigação do Ministério Público. Então, o CNMP tem trabalhado com isso. Mais recentemente, demorou bastante até isso realmente ser implementado ou iniciada a sua implementação. Mas o CNJ também, todo esse esforço que tem feito já desde o início de ter assim uma numeração única, de poder fazer assim o segmento, né, a partir do momento que entra no sistema de justiça até a execução final. Então, isso também tem essa... o CNJ também tem se preocupado com isso. E é muito importante a questão do feminicídio, né? Que tem inclusive as metas para a investigação do feminicídio, e também tanto o Ministério Público quanto o Judiciário se integraram no esforço das diretrizes nacionais, né, de como fazer essa investigação. Lia, esses dados, essas estatísticas, elas demonstram um aumento nesse número de violências, né, domésticas,
ou as pessoas denunciam mais? Qual é a sua percepção enquanto pesquisadora? São as duas coisas. Há um aumento de denúncia, porque quando comecei a fazer pesquisa nos anos 80 sobre violência contra a mulher, as mulheres, muito mais mulheres respondiam que isso era um destino das mulheres. Quer dizer, que a sua avó, sua mãe, sua vizinha, e portanto elas não aceitavam a situação, mas elas não tinham a percepção como tem hoje na fala verbal das mulheres, dos seus direitos e dignidade. Então, eu acho que isso fez uma diferença. Dos anos 80, 90 para cá, fez uma diferença visível na forma pela qual as mulheres se veem. Então, ela não é mais o destino. Elas querem acabar com a violência. Às vezes, elas podem demorar a denunciar, porque elas investiram muito naquela relação. Não é pouco o que a mulher perde quando ela denuncia, porque ela investiu ela mesma um sonho naquela relação, um desejo, um afeto, e teve momentos felizes e momentos absolutamente de tortura, de ódio, em que elas são vítimas. Então é muito difícil denunciar. Mas então é exatamente você ter mais a ideia do direito e da dignidade que faz com que ela denuncie. Então essas denúncias aumentam. Então elas não ficam vendo a sua situação como seu destino. Elas querem terminar, se aquilo que o agressor está fazendo, dando-lhe um destino, elas não querem. Então há um aumento de denúncia. Mas, por outro lado, há um aumento também das agressões. Essa ideia de que a masculinidade depende do controle, domínio e da posse da mulher mostra a fraqueza da construção da ideia de masculinidade. Então, com essa fraqueza, você imagina um momento econômico como o nosso, de crise econômica, em que ele também não se vê refletido no espelho de um certo sucesso econômico, sucesso nada, simplesmente um trabalho, às vezes não tem nenhum emprego. Então, aí ele também está enfraquecido de novo. Então, ele projeta sobre quem? Sobre quem ele pode, sobre quem ele acha que é legitimamente controlar. Então, a crise econômica faz também que agressões se projetem contra a mulher, que é o lugar hierarquicamente inferior, que ele tem poder, que ele se julga legítimo para exercer o controle. Então, é por isso que você projeta nas mulheres aquilo que talvez você quisesse acabar com um outro homem, com uma outra briga, e você faz no mais fraco, na mulher. Então, eu acho que estão aumentando, sim, as agressões contra as mulheres. Agora, eu também penso o seguinte, concordo com o que a Lia falou, essa crise econômica, crise política, mas também eu acho que no correr, desde no século XX, né, as relações entre homens e mulheres, por diversas razões, elas se transformaram, né? Essa entrada maciça, né, no mercado de trabalho, que não é o caso das mulheres negras, sempre estavam fora, né, na rua, trabalhando, mas, enfim, são outras condições, e eu acho que os homens, essa masculinidade, eu acho que isso realmente ela tem que ser reconstruída em novas bases, e aí eles acabam, sabe, agredindo, né, a forma de reconstruir, ainda reforçando aquilo que eles estão perdendo. Eu acho que é um complexo assim de fatores que estão levando realmente também a um aumento da violência contra as mulheres. E só que a gente tem que pensar que estes homens que estão achando que estão perdendo alguma coisa, eles estão perdendo muito mais, porque se eles não fossem violentos, você poderia ter uma felicidade, porque nos homens que pesquisamos lá no núcleo, que são violentos com suas mulheres, ou que são agressores, estupradores, você não vê felicidade, você não vê nada, você vê um transtorno geral. Então, pensar que essa ideia da masculinidade que você tem que controlar o outro é contraproducente, obviamente, para as mulheres, porque as mata, tira a vida, mas é contraproducente também para esses homens. É, portanto, necessário repensar a masculinidade. E eu acho que eles estão com medo
das mulheres mais independentes, que é isso que você também está dizendo. A gente até enxerga, né, esse movimento da nova masculinidade, da quebra da masculinidade tóxica, né? Grupos de homens se reunindo para falar a respeito disso. Acho que é bem importante. Eu queria tocar num outro assunto agora, que é uma questão que passou pela CCJ e agora vai a plenário do Senado, que é sobre o divórcio imediato. Qual é o reflexo, o que significa esse divórcio imediato e o reflexo disso na prática? Então isso seria o juiz, quando recebe o pedido da medida protetiva, e esse pode ser, então, isso entra lá no artigo 19, o pedido do divórcio, que ele não pode também de imediato. Eu acho esse projeto muito bom, porque ele resgata a Lei Maria da Penha ao que a gente chama da competência mista, competência híbrida, porque a Lei Maria da Penha foi pensada assim. A mulher vem com aquele caso de agressão, de violência, e o sistema de justiça, pelo juiz, tem que dar a solução pela lei civil ou pela lei penal, ou ambas, se necessário. Acontece que, logo no início, o próprio judiciário fez uma separação. Há essas questões cíveis, guarda de filhos, divórcio, isso vai para a vara de família ou a divisão dos bens para a vara cível, e a parte criminal só realmente para o juizado, para a vara de violência doméstica. E essa lei, esse projeto, eu acho que coloca nos trilhos, né? Quer dizer, é o juiz da vara da violência doméstica que tem que dar essa resposta. Acho que essa questão é fundamental, porque na aplicação da Lei Maria da Penha, nas pesquisas eu já vi todas as situações. Tipo assim, você tem um juizado que não aplica de forma nada da lei civil, que é a maioria, e você tem aqueles que aplicam provisoriamente. Então, dão uma sentença de separação dos corpos provisória e mandam depois para a área civil e familiar. E tem aqueles que sim fazem o que a lei diz, que podem sim fazer a separação dos corpos, que podem sim acabar com a união estável. Ou seja, nós temos variações muito grandes, porque a lei assim o permite, mas a maior parte do judiciário, como veio da ideia da separação entre o civil e não faz isso, e ocorre isso. Então, a família não leva em conta, em geral, a questão da violência. E quando se tem a violência, não se quer tratar da separação, quando, na verdade, não há como você pensar guarda das crianças, visitas das crianças, se você não pensar a violência. Então, dá a impressão que, de repente, você tem uma diminuição. Olha, aqui na família a gente só quer saber o que vocês acordam. E aqui na violência, é violência, mas a gente não pode falar o que vocês vão acordar. E aí, não se trata da visita que seja guiada ou não, se obriga, às vezes, que a mãe, sob violência, leve o filho para o pai, porque senão tem também a questão da alienação parental. E, portanto, nós temos leis como alienação parental e a questão da violência doméstica que parecem que não se cruzam em momento nenhum, quando na vida das mulheres elas estão absolutamente cruzadas, quando na vida dessas crianças elas estão absolutamente cruzadas. Então, é importantíssimo, do ponto de vista meu, concordo absolutamente, que a violência é a partir do olhar da violência doméstica que se pode pensar o que é possível acordar e não esquecer que tem violência, vocês acordem. Eu acho que esse é um ponto absolutamente essencial, porque a relação de violência doméstica familiar tratada pela Lei Maria da Penha é entre pessoas que se conhecem, convivem e têm poderes umas sobre as outras. Então, aquela ideia do perigo mora ao lado, é ali. Afetividade, perigo, morte e vida estão juntas. Então, nós temos que pensar isso. E é a grande dificuldade, para mim, do sistema de justiça, que eles pensam sempre em geral, quer dizer, na armadura do sistema de justiça, o bandido não tem nada a ver com a vítima.
E não é assim nas relações domésticas. As relações de agressão são relações que também são ou foram afetivas. De fato, muito delicado, né? Para a gente terminar rapidamente, a Lei Maria da Penha, ela pode ser aplicada para casais gays? Em que casos? Como é que funciona? Bom, casal gay, estão entendendo, é um casal de homens. Então, nesse caso, não, porque a vítima ela tem que ser mulher. Mas nós podemos ter um casal, vamos dizer, no caso das lésbicas, tranquilo, e podemos ter, vamos dizer, um casal aparentemente de homens, porque tem o registro, por exemplo, o sexo biológico masculino, mas ele tem a identidade de gênero feminina. No caso de pessoa trans, que se identifica com gênero feminino. Então, nesse caso, é tranquilo. Ok. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada a ela, obrigada Lia também. Obrigada a você Foi também. um debate ótimo, maravilhoso. Muito obrigada. E eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum. Termina por aqui. Você pode acompanhar as notícias da TV Justiça também nas nossas redes sociais. YouTube TV Justiça Oficial e Twitter @TV Justiça. Até logo.